Fala galera, bem-vindos ao G4 Valley, esse que é o maior evento para donos de empresa, empresários e empreendedores do Brasil. Vamos ter aqui mais de 12 mil pessoas presentes e também mais de 10 mil pessoas online. Quero te convidar para acompanhar todo esse nosso episódio, que a gente vai contar um pouquinho dos bastidores, como funcionam as coisas, porque a gente faz as coisas do jeito que a gente faz, para você também aprender um pouquinho mais sobre isso. Bora lá? Fala galera, estamos aqui dando uma volta no evento para ver os preparativos. Hoje, sexta-feira, primeiro dia, 8 da manhã, e a galera já está chegando aqui. Ficou legal esse Atlas aqui, hein? Ó, irado. Vamos ver ali a lojinha das coisas do G4. Já vai comprar tu aí? Eu acho que o estoque não vai aguentar, hein? Tá boletando. Galera vai conseguir dar conta do estoque aí ou não? Ah, cara, eu acho que se não der, a gente resolve. Vai vender e vai pegar endereço para entregar em casa. Lógico, já vamos lançar a lojinha online hoje. Aqui, galera, é a área Atlas, é a área onde a gente vai ter os membros do clube. Também vamos ter uma galera aqui que adquiriram esse ingresso, que basicamente é uma área separada, um pouco diferente aqui para você fazer networking. Bom, galera, o evento para 12 mil pessoas aqui presencialmente. Ao longo dos 3 dias provavelmente vão passar mais pessoas por aqui. E online vai dar mais umas 10 mil, 12 mil pessoas também. Vamos ver lá na frente. Olha aqui, ó. A gente tem aqui 10 mil cadeiras. Nem parece que é isso, mas é cadeira pra caramba. E daqui a pouco isso daqui vai estar lotado. Vocês vão ver a loucura que é quando a gente abre aqui e libera os portões. Realmente parece show de rock. A galera entra que nem louco, correndo, vindo aqui para completar as primeiras fileiras, principalmente as fileiras mais perto do palco. E logicamente a gente tem aqui, né, uma delimitação para quem que pegou o ingresso Atlas, que fica numa posição um pouco mais privilegiada, que é bem ali no meio, né, e tá toda essa área aqui demarcada para essa galera. É o ano inteiro se preparando para esse evento. Verônica, que é a nossa líder aí que cuida do evento, parabéns. Realmente, cada ano que passa, vocês só melhoram essa experiência aqui. Muito legal, hein? One, two, three, four. Vamos nessa? Vamos subir ali? Vamos. Ah, no palco, ver como é que tá. Que a galera vai entrar agora. E aí, Misa, tá bem? Tudo bem. Ficaram até tarde aí ontem ou não? Humble man, but I gotta get it in. Gotta get it in, gotta get it in. Gotta get the baby, gotta get the glory, yeah. Who against me when the Lord is for me? When the Lord is for me. I'ma say it now, cause I'm ready to go, like Ah, vocês estão aí. or you could call me Sex Mom. I'ma say it loud cause I'm ready to go. You could call me Sex Mom. Estamos aqui com o triatleta Bruno Nardon. Bruno, uma das coisas que eu mais queria falar com você, como um estrategista que a gente sabe que você é, como é que as pessoas conseguem curtir os 3 dias, aprender os 3 dias, fazer o network, relacionamento, conteúdo? É uma grande sala de aula, G4 Valley, obviamente. Como é que eles colocam isso em prática? Primeira coisa é o seguinte, cada empresário, empreendedor que está aqui, ele está num momento de maturidade diferente. Então tem gente que está saindo do 0 para 1, gente que está indo do 1 para o 10, 10 para 40, 40 para 70 e assim por diante. Tem momentos de empresa diferentes, com desafios diferentes. E cada um tem um gargalo diferente. Então, eu acho que o ponto principal para aproveitar bem os 3 dias é assistir às aulas e anotar aquilo que de fato faz sentido para o momento que eles estão vivendo. E colocar qual o insight, como é a aplicação, como eu vou aplicar. E no fim desses 3 dias, priorizar tudo isso, mas pegar 3 coisas, não mais do que 3 coisas, entendeu? Porque se você quiser implementar 10, 15, 20 coisas, você não vai conseguir.
A história é quais são as 3 coisas mais relevantes para o seu negócio agora. Na hora que você pegar isso e colocar em prática, daí que você vai ver a evolução. Então uma parte é isso, é pegar o conteúdo, entender o insight para você naquela hora e no fim dos 3 dias elencar, ou no fim de cada dia elencar o que é a prioridade do primeiro dia, do segundo e do terceiro, e dessas 3 dias de prioridade você colocar quais são as prioridades de fato para o meu negócio agora. E a segunda é fazer networking, cara. Em todos os intervalos vai ter espaço para networking. E isso para mim é o que muda o jogo desse evento, assim como de todos os outros eventos que eu mesmo participo. Bruno, depois Valeu. de conversa de novo, é só Obrigado. o primeiro dia. No breaks. Everybody better get out the way. If you get me, say hey. No gas, no breaks. Agora estou indo para a mentoria aqui no Backstage. Essa mentoria foi um programa que a gente criou especial apenas para 200 pessoas, era um ingresso diferente, ticket muito maior. E isso também dá abertura para a galera entender um pouquinho como funcionam os programas de mentoria dentro do G4 e dentro dos nossos programas. Então ele tem 2 lados de objetivo. Um lado de objetivo é sim entregar mais valor para a galera e tangibilizar mais o que é G4. Do outro lado também é um ticket maior, então a receita desse ingresso é maior e a probabilidade desse cliente também comprar depois é maior. Então ele tem esse duplo objetivo aí. E aí galera, tudo bem? Meu querido, tá bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem? Bora lá? Já briefei a galera. Só... Tá, vamos lá. Quem quer começar? Manda então. Uma das grandes dores que eu estou sentindo agora é que eu saí do comercial, a taxa de conversão caiu de 45% para 17%. O time está demorando muito para chegar numa performance dos 17%. Nos 3 primeiros meses é 5%. Então, assim, eu estou apanhando muito para que eles cheguem onde pelo menos fique ali algo aceitável de conversão. O que eu vejo, cara, numa venda, tipicamente, a primeira parte da venda é mostrando por que a empresa atua ou por que você tem alguma autoridade no mercado para fazer sentido para aquela empresa. Então essa é a primeira parte. Sim. A segunda parte é uma parte de descoberta. Qual que é o problema que a empresa tem? Que é basicamente um spin selling. Isso. Você já deve ter estudado sobre. Beleza. E depois a terceira parte é você conseguir de fato mostrar os produtos que você tem na casa e encaixar em cima daquela dor que eles falaram. Exato. Então, o que eu vejo é assim, o que você tem que entender é se para cada parte desse processo, o teu time está fazendo jus para isso. Então, por exemplo, a primeira parte de apresentar a empresa, cara, você tem uma apresentação bonitinha, o cara já chega perguntando dor, entendeu? Entendi. Porque quando você monta, às vezes, o que acontecia? Você tem uma conversão maior, porque você chega e fala, oi, tudo bem? Como que é o teu nome? Darley. Eu sou o Darley, eu sou o dono da empresa, já faço isso há tanto tempo, já atendi tal e tal e tal empresa, já fiz isso para tal empresa, fiz isso para tal empresa, fiz isso para tal empresa, fiz isso para tal empresa. Cara, já fiz tantos milhões de não sei o que de transação. Cara, já teve problema que eu resolvi assim, problema que eu resolvi assim, problema que eu resolvi assim. O que você está trazendo aqui? Exatamente essa apresentação que eu te falei no começo. Se o cara já mergulha direto para o spin selling, ele está perdendo de criar autoridade para o negócio. Entendi. Entendeu? Então eu vejo que muitas vezes, principalmente quando a gente está começando a fazer essa delegação, que é exatamente o momento que você está agora, do founder, dos primeiros líderes para o time, e eu vou explicar isso na minha aula hoje, né, que a gente tem fases diferentes de maturidade na empresa, tirar do 0 para o 1, do 1 para o 10, do 10 para o 40, 40 para o 70 e assim por diante. Esse 0 para o 1, a gente está muito centralizando tudo e fazendo tudo. Né? A gente é super generalista. Nesse momento, a gente faz essa parte da venda sem nem perceber, porque é um jeito da gente se apresentar. E quando a gente passa do 1 para o 10, que é o momento que a gente sai ali de 0, 10 pessoas, que é o momento que você está agora, e começa a ir para 10, 20, 30, 40 pessoas, a gente precisa começar a colocar processo na empresa para isso acontecer de uma maneira correta. E às vezes você quer simplesmente explicar para eles o que você faz.
E você não faz assim. Então, assim, eu acho que ter essa apresentação bem feita, com case teu de sucesso, o que é, o que não é, o que você faz, o que você deixa de fazer, te trazendo autoridade, vai te ajudar muito a quebrar essa primeira objeção. A segunda parte do spin selling continua igual, que provavelmente é algo que você ensinou para ele. O que você está de dor, o que você não está de dor, só que você não entra direto para isso. Mas você tem que fazer isso depois. E depois é a parte de quebra de objeção, quer dizer, a parte de quebra de objeção, e depois é a minha oferta. Então, se você seguir isso, cara, quem eu sou, o que eu sou, como eu sou, e para você treinar o time, você tem que ter apresentação. Eu não tenho isso. Pronto, isso daí já, cara, tenho certeza que se você fizer isso, já vai melhorar pra caramba. Segunda parte é a técnica de spin selling, que é de fato descobrir o que a empresa tem, o que é a dor da empresa. E daí sim, o teu time precisa ter um conhecimento dos produtos que você tem em casa, não para vender essa hora, mas para ajudar a fazer as perguntas corretas para você identificar a dor de fato daquela empresa. Daí depois vem quebra de objeção e você de fato fazer oferta. Então eu acho que se você fazer essa sequência melhor, não vai chegar nos 40% que você tem, mas vai chegar em 30%. E 30% já muda o teu jogo. Galera, seguinte, acabamos de ter aqui o momento mentoria, com uma parte dos alunos que compraram esse produto, que é um produto que a gente chama de Club Experience, que é um momento que essa turma teve um evento ontem, vai ter também durante esses 3 dias de mentoria comigo, o Thales, com o Alfredo. É um programa exclusivo para menos gente e para a gente também faz sentido, por quê? Porque a gente consegue estar ali mais tete a tete com os alunos, trazendo para eles e resolvendo aqueles problemas que eles têm, além, lógico, de todas as aulas. Então, é um complementar que a gente faz aqui durante o dia, logicamente, são vagas exclusivas, são poucas vagas e alto valor gerado para essa galera. I'ma say it loud 'cause I'm ready to go. You could call me Satchmo. Cara, bomba. Olha, que line-up Você tá... de amanhã, hein? Olha, eu vou te falar um negócio. Aqui O eu Chico... peguei um hambúrguer, Ô, Chico, Misa. parabéns. Não, o Aqui, Chico... ó, você acabou de acaba fazer seu nunca. hambúrguer. Mas Chico, mas Chico... Parabéns. Não, parabéns só depois de acabar. Mas Chico, eu vou te falar um negócio. Você chegou no melhor tempo da empresa. Ah, é? Rodar isso daqui do jeito que tá rodando... Agora é muito fácil, né? Meu Deus do céu. Assim, ontem com o Rafa disse, Rafa, vem cá, só vai lhe dar uma percepção minha. Se eu não tô mais tranquilo, né? Aí ele, caralho, Misa, eu também tô achando. Eu falei, nossa, Tá todo mundo com essa sensação, tem alguma coisa errada que a gente não está vendo. tipo assim. Não, mas não vamos comemorar ainda, tá? Não vamos comemorar ainda. Foi uma palavra muito forte. É. Mas é porque ano passado tava todo mundo antiético o tempo inteiro. Todo o tempo, cara. E aí, galera? Tudo bem? Como que vocês estão? E aí, bora? Quem quer começar aí com o papo? E como que eu vendo, como que eu chego nesse CEO sem ser através do CEO que eu já conheço. Tá. Que tamanho que são as empresas que você entra hoje? De 300 milhões para cima de faturamento. Tá. Onde esse cara tá hoje? A construção civil, que é o nosso nicho, que é até comum. Normalmente são de 500 milhões para cima. Perfeito. Tem muitas. Lembra que eu falei do Account-Based Sales, Account-Based Marketing? O que é isso? Que é exatamente o teu desafio. É você conseguir fazer uma lista de 10 clientes. Então você vai saber, quais são as empresas da região aqui que eu quero como alvo. Pô, eu quero atender a Cirela. Fala aí qualquer nome. Quero atender a empresa lá da Zarzur, lá dos Zarzurs. Quero atender essa outra construtora, quero atender aquela incorporadora, quero atender isso. Tenho esse grupo. Tá, daí o seu trabalho é quase um trabalho de detetive. Porque você tem que achar pessoas ao redor dele para indicarem você para ele. Quem que é o dono? Aonde o dono vai? Mas para você conseguir dobrar ou triplicar o teu tanto de gente, é isso, cara. É relacionamento, é abertura por cima, é alguém que já teve... a experiência contigo, diminuir o custo, passando prova social para o outro, que de fato você é bom. Então, em vez de vir na indicação ou em quem você conhece, você vai ter que sair dessa casinha, vai falar, poxa, quem que é o cara hoje que senta no conselho da Cirela? Putz, a gente tem o Melzi, que é um mentor nosso. Onde esse cara tá? Putz, ele dá aula lá na GE, ele dá aula no Sprints, ele tá sempre no clube. Opa, então talvez o clube seja um lugar para você buscar cliente teu. Quer dizer que você precisa estar no clube? Não.
Mas quer dizer, cara, como que eu chego no Melzi, que é o conselheiro da Cirela, que eu posso pedir agora pro Nardon, me apresenta o Melzi? Eu falo, beleza, depois a gente conversa e eu te apresento ele. E daí o Melzi vai falar, pô, pra Cirela pode funcionar, vem que falar com ela ou não. Cirela já tá num nível de maturidade super alto, que, cara, já tá consolidado no mercado, são, cara, os caras muito fodas, e talvez não faça sentido o teu produto para eles, mas tem esses 2 ou 3 outros que eu conheço que talvez faz sentido. Beleza, ele vira o quê? Um replicador, entendeu? Então o que você tem que pensar é quem tem conexão com esses donos, quem tem conexão com essa galera. Putz, qual o clube que ele vai jogar tênis? Você tem que estar lá, porque essa venda é uma venda relacional. Acabou. Então, ela é uma venda relacional, pouco escalável, e não adianta você querer fazer ela escalar, que ela não vai escalar. E daí o que você tem que entender é quem em volta dessa galera que consegue te apresentar para essa galera. É isso. Se você conseguir isso, todo o resto vem a rebote, entendeu? E esse é o desafio. O Nardon é foda, mano. Tá fazendo a gente investir dinheiro agora, mano. Moleque não para, mano. O moleque tá fazendo a gente comprar um pedaço da empresa agora, no meio do evento. Saciado. Cara, sabe o que é maravilhoso? Ver sua cara tranquila. Eu lembro ano passado, cara. O Fredo falou isso, a Mira Nossa, ano passado tava todo mundo numa loucura que era inacreditável. Evoluiu a maturidade do negócio, hein? Pra caralho, mais senioridade, né? É. A galera vai realmente tendo mais frequência, repetição. É bom, né? Você tá feliz? Tô, lógico. Tô cansado, um pouquinho só. Boa, galera, tô aproveitando aqui um momento de paz depois das mentorias para revisar aqui a minha aula. Tô pensando aqui, né, uma aula nova, já testei ela uma vez e melhorei ela um pouco. E tô agora revisando aqui o passo a passo para que eu consiga conduzir bem, para que todo mundo que esteja assistindo consiga entender e ficar engajado durante os meus 40 minutos aqui de papo com a turma. Então, fecha aqui a câmera, deixa eu me focar aqui, porque tem bastante coisa para ver. Valeu! Agora vou entrar no palco, vocês vão acompanhar essa aula que eu preparei com muito carinho, que é de fato você antecipar as crises que você tem. O maior desafio que a gente tem hoje, e aquelas coisas que sempre dão errado na nossa empresa ou na nossa vida, é daquilo que a gente nem sabe que a gente não sabe. Normalmente é de lá que vem a rasteira que derruba a gente. E existe uma metodologia para a gente prever aquelas coisas que a gente não sabe quando a gente está falando da empresa, do crescimento da empresa. Se os momentos corretos para cada momento da empresa de maturidade, você tem uma dificuldade, um desafio. E é sobre isso que eu vou falar na minha aula aqui no G4 Valley. Bora lá acompanhar uns trechinhos dela. I'm back and I'm better, I'm smacking whoever holding it down and pulling the lever. Give me the belt and authority, with every endeavor I'm stretching the measure, applying the pressure is now or never. So relentless is the motto, full throttle with mine. The dynasty's forever like a diamond I shine. Under fire my desire lasts forever in time. Leave the past in the past, you can't make up time. You want it or not, make up your mind. It waits for no man, so follow the signs. Energy's contagious, don't let fear near me. You understand the theory, holla if you hear me. O que a gente fez em cada momento do G4 para ter sucesso e ser essa empresa que está aqui hoje, junto com vocês, ajudando o Brasil a mudar de patamar. Uma coisa é você tirar a empresa do 0 para o 1, outra coisa é você levar ela do 1 para o 10, outra coisa é você levar ela do 10 para o 40, do 40 para o 70 e do 70 para o 100 que você nunca chega. São desafios diferentes que a gente como líder tem. São desafios de gestão para gerir o time que a gente tem. São desafios daquilo que a gente precisa mensurar no dia a dia que mudam. São eternos desafios que a gente tem na empresa. Mas o primeiro desafio é aquele que a gente tem como líder. Então, não foi fácil chegar nisso. E todas as empresas que estão aqui, por menores que sejam ou por maiores que sejam, vão passar por problemas parecidos. Agora, por que a gente, quanto G4, conseguiu fazer esse crescimento de 2019 para 2025, sair de uma empresa que faturava 0 para uma empresa que vai faturar $500 milhão? Qual que foi o nosso segredo? Foi ter metodologia. Metodologia a qual eu levo da minha vida desde o meu primeiro negócio. E essa metodologia, qual que é? É a metodologia do primeiro a gente progride, e depois a gente coloca em ordem. A bandeira do Brasil,
ela está escrita na ordem inversa. Não é ordem e progresso, é progresso e ordem. Primeiro eu cresço. Quando eu cresci, eu vou descobrir aquilo que está dando errado, aquilo que não está funcionando. E ao descobrir isso, o que eu tenho que fazer? Colocar isso em ordem. E aqui, conforme a sua empresa vai ficando mais madura e a sua empresa vai crescendo, são diversos ciclos de progresso e ordem. Por quê? Porque quando você está progredindo, você está fazendo coisas que te levam ao crescimento, mas aquela mesma coisa que te faz crescer é o que te faz travar no nível de crescimento. E daí você tem que descobrir o que é isso. O que está travando o meu crescimento agora? Para eu poder melhorar e dar esse outro salto de crescimento. Para a gente discutir um pouquinho aqui sobre o que rolou, trouxe aqui o grande Colares, o monstro, que é o cara que está por trás, né, de toda a organização, mas a arquitetura do evento. A gente subiu muito o nível da experiência esse ano, assim. Esse ano ficou, e ano que vem vai ser melhor ainda, né? Sempre subindo a barra. E esse ano, assim, algumas coisas que a gente prestou muita atenção, né? Primeiro, o palco. Palco muito maior em termos de altura e lateral do que ano passado. A área Atlas também, acho que 2 vezes maior do que a do ano passado. E fizemos também uma área que é a área Heróis do Brasil. Como que a gente pensou nesse evento diferente dos anos anteriores, né? A gente fez 3 tipos de ingresso nesse ano. A gente fez o ingresso comum, o Atlas e o Club Experience. Exato. Então o Atlas é uma área reservada, onde você tem um almoço incluso para os membros do clube lá dentro da área Atlas, e todo mundo que estava na área Atlas tinha esse espaço separado para network, um público mais selecionado, e também tinha um espaço na plenária logo ali na frente. Quanto que foi o valor médio? Foi ali na faixa de R$ 2.700 o ingresso da área Atlas, R$ 900 ali, um pouco mais nos últimos lotes, mas R$ 900 em média da área comum, e aí tinha o Club Experience, foi que mais tinha ou algumas menos entregas a mais. Uns R$10.000. Exato, na faixa de R$10.000 ali, 8 a R$10.000. E daí o que o Experience tinha mais de entrega? Ele tinha 2 entregas a mais, ele era um ingresso bem limitado ali, a gente limitou ele a 200 vagas, e além de ter acesso a tudo que a área Atlas tem, ele também tinha acesso ali a um jantar bem premium, fechado, no nosso escritório, que teve ali um hot seat, inclusive, com vocês. E também tinha uma coisa que os alunos pedem muito, que é ter uma mentoria mais próxima ali, que era no backstage, era lá nos camarins. E aí esses alunos iam lá no camarim, tinha uma mentoria com pelo menos um dos fundadores do G4 ali, tu, Alfredo ou Thales. O primeiro dia foi sensacional. Começamos ali com o Guilherme Benchimol falando muito sobre otimismo do empreendedor, e o otimismo com o Brasil. Logo depois veio o Roberto Reis falando, que é um analista político também, falando sobre o otimismo macro das eleições do ano que vem. Depois, à tarde, a gente já teve o Betâmio, do Bank of America, trazendo também uma visão mais global, otimista do Brasil. Depois a gente teve o Denner falando, Natália Beauty, daí a gente trouxe o Tarcísio também, governador de São Paulo, para falar um pouquinho sobre o papel dele de gestor, enquanto gestor de São Paulo, né, do estado de São Paulo. E teve a tua aula, né? E depois teve a minha aula no final também, falando um pouquinho sobre os momentos de maturidade da empresa e como passar por cada fase. Primeiro dia, qual que é a importância dele na estratégia da entrega dos 3 dias de evento? Cara, a gente pensa que no final das contas o cara tem que sair do primeiro dia do evento com a sensação de, porra, o evento já se pagou. Obviamente a gente vende lá no evento, o evento é uma baita estratégia de aquisição pra gente, e pra gente conseguir, a partir do segundo dia, começar a vender, a gente não fala de produto no palco no primeiro dia, né? Muita gente acha até loucura, até os vendedores ficam um pouco mais segurados ali, tipo assim, começam a criar relacionamento, mas evitam falar de produto, porque no primeiro dia é gerar valor, realmente. É gerar valor e criar esse senso de comunidade. O G4 é uma marca que, além de entregar um puta produto, entregar todos os benefícios funcionais do nosso produto, a gente também consegue se conectar emocionalmente com o empresário ali, criar uma conexão maior e criar realmente uma comunidade daqueles que constroem o Brasil, né? A gente teve, inclusive, a premiação ali dos Heróis do Brasil, de alguns alunos que geraram ali mais de 10, mais de 50, mais de 100, mais de 500, mais de 1.000 empregos depois de passarem pelos nossos programas. Então a gente coloca esses 2 grandes objetivos no primeiro dia. Primeiro, entregar muito conteúdo de valor, e 2, criar uma comunidade forte, o cara ter a noção de que ele não tá sozinho ali no final. Cara, o mais legal é assim, na hora do almoço, eu fui dar uma volta lá no Atlas, né, conversar com a turma que tava lá, e a galera falou, já valeu o evento inteiro, só essa manhã.
Exato. Foi sensacional. Então, entrega de valor, não só no primeiro dia, mas em todos os 3 dias ela vem por isso. E o segundo dia, qual que é o objetivo do segundo dia dentro, né, dessa construção nossa de evento? Ontem o Tarcísio foi impressionado com o número de pessoas que estavam aqui no evento, e não só o número de pessoas, mas o fato de serem todos empresários, pequeno e médio empresário. Eu falei com eles, aqui que movimenta o Brasil, né? Isso aqui que é a força motriz, a força locomotora do Brasil, tá toda sentada aí. Ficaram impressionados. Exatamente, cara. Ontem foi irado. Hoje tá mais legal ainda. Olha quem que tá falando agora ali, ó. Você tá vendo? Você tá vendo? Essa aula aí, e olha, eu vi a aula do Thales, tá bizarro. A gente refez a aula dele, tá assim, imperdível. Bem? Tudo bem? Tudo bom, Vocês estão? gente? Joia? Ele não fez. Acabei de falar de você, Cristina. Meu amigo. Bem? Ele rachou de rir comigo na última aula dele lá, eu tava lá embaixo, ele falando francês, eu comentando lá e rindo lá na tela toda hora. Ah, verdade. Ele, No eu acabei Journey, de falar do seu né? negócio pra ele. O das pedras preciosas, lembra? Eu lembro que você falou, Isso vai ter uma missão aí de convencer minha esposa. É, diz que a esposa dele é durona, eu falei, eu também. Ó, mas deixa eu te falar. Não, mas deixa eu te falar. Que eu dei aula do Journey. Sei. Ih, cara, sei. Não, Você já foi no Journey? Mas o quê? Como é que o cara só tem francês, do nada em inglês, beleza. Mas do nada ele fala francês. Alors, on va parler en français maintenant parce que ela fala francês pra caralho. Oui? Olha lá a cara dele. Mon ami, ele fala também? Você fala também? Não. Ah, não, tá. Eu já tava debochando pra ele também. Foi tipo isso. Não é, cara? É que... A cara dele. You making noise, then get loud with us. Don't be shy, better know how we do. What's next is what's now, that's the way that I move. I put that on my crew. Sempre, né? Porque dá ROI. Se não der ROI, pra que você vai fazer? E aí, galera, tudo bem? Bora lá pra mais uma. Boa. Obrigado pela oportunidade. Tenho uma empresa com capacidade de faturamento de bi, mas me falta braço e me falta capacidade para fazer uma gestão profissional. Sou muito bom em vendas e em relacionamentos. Como resolver esse problema? Você já sabe como resolver. Contratando G4. Não o G4, contratando gente boa, pô. Mas antes disso, do que é a tua empresa? Então, eu tenho uma empresa de importação e distribuição de perfis de alumínio. Tá. Hoje nós somos a maior empresa de importação e distribuição de perfil de alumínio do Brasil. E o que é perfil de alumínio? Isso daqui é perfil de alumínio? Tá. Sobretudo para construção civil. Construção civil, e daí você vende para quem? E afins. Eu vendo para outros distribuidores. Você vende para distribuidor? Eu trabalho alinhado com a indústria. Né? Eu faço competição com as indústrias. Tá. Vendo para distribuidores e eles distribuem o nosso material. Ontem eu peguei o relatório atualizado. Quanto vocês faturam por ano? Eu vou fechar esse ano com faturamento. Tá. E hoje quantos clientes você tem no Brasil? Não, eu trabalho só Nordeste hoje. Ah, só Nordeste? Só Nordeste. Quantas pessoas você tem no teu time? No meu time hoje, 40 pessoas. Tá bom. 3 CDs de distribuição. Explorando aí 2% do meu mercado atual do Nordeste. E por que você não consegue vender o dobro? Porque me falta capacidade para expansão no que diz respeito à gestão. Tá, mas é gestão do quê? É do time de vendas? De tudo. Desenvolver processos, contratar time. E daí, hoje, você tem algum braço direito forte lá na empresa ou não? Não. Por que você não tem? Eu comecei a desenvolver um trabalho voltado para trazer gente para o meu lado. Inclusive, esse ano eu contratei uma empresa que me dá assessoria na parte do financeiro, que é uma das pastas que me preocupava. Então, isso está resolvido. Sendo cuidado. Eu tenho um profissional do meu lado que eu vejo que tem potencial e é um cara que veste a camisa e ama o que faz, eu sinto isso, eu estou desenvolvendo ele para o comercial. Mas tem outras inúmeras pastas que eu preciso desenvolver e eu queria acelerar isso. E o que você está fazendo para acelerar? Vim para o G4 para entender um pouco. Ótimo. Aqui você vai aprender a metodologia, o método, o que fazer, como avaliar. Eu já conversei com alguns profissionais. O seu problema, no meu ponto de vista, é um problema que todo mundo que está mudando de patamar, que é exatamente esse que você está ali, saindo de 50, 56 pessoas, indo para 100, 100 e poucas pessoas, que é esse nível de gestão embaixo de você, ele precisa amadurecer. Ponto. E às vezes, essa turma não vai amadurecer na velocidade que você precisa. Então você vai precisar trazer de fora gente boa.
E daí você tem uma dificuldade de trazer gente boa. Por quê? Porque dá trabalho trazer gente boa. Então, uma das coisas, caso você não tenha acesso a gente boa, porque qual é o jeito de você trazer gente boa? Ou trazer alguém que você sabe que é muito bom na outra empresa, porque gente boa tá empregada e roubar pra tua. Dificilmente gente boa sênior tá pingando no mercado, mas tem momentos que estão, é quando você dá sorte grande. Mas gente boa tá em algum lugar trabalhando. Então, ou você vai pegar de algum lugar para trazer, esse é um jeito. E o outro jeito, caso você não tenha esse networking, essa rede, é você fazer o quê? Contratar uma empresa de headhunting que faça isso bem para ajudar você a trazer essa galera sênior. Eles vão entender o momento que você está na empresa, as dificuldades que você tem, e daí tem que trazer a empresa certa também de headhunting. E vão procurar esse perfil para te ajudar a trazer essa pessoa para a tua empresa. Pô, Nardon, mas eu tenho uma empresa de 56 pessoas, para trazer essas pessoas, vale a pena pagar um headhunter? Vale. Eu acho que vale. Em todos os momentos que eu tive a minha empresa com 50 pessoas, eu sabia onde procurar essa turma boa. Porque eu tinha amigo que estava meu aqui e ali, tinha um contato, sabia as empresas que era a galera boa que eu queria trazer, que já tinha alguma experiência e estava alinhado com a cultura, e trazia para a empresa. Por quê, cara? É a mesma coisa, você tá jogando na 4ª divisão, você passa pra 3ª, você passa pra 2ª divisão, mas você ainda tá com um jogador de 4ª. Não adianta, cara. A galera não tem a habilidade, às vezes não quer treinar e pagar o preço do que precisa pra estar na 2ª divisão. E daí você começa a travar. E não é só uma área, são várias áreas. Só que daí o difícil é fazer isso junto com gestão de caixa. Você fala, pô, vou trazer uma pessoa boa. E pessoa mais sênior não quer dizer mais cabelo branco, não quer dizer mais velha, quer dizer alguma pessoa que já passou por esse momento que você está passando e sabe como resolver os problemas e como que você está resolvendo. Às vezes você vai achar uma pessoa de 25 anos que entrou com 20 numa empresa que estava com 30 pessoas e fez todo o trajeto até uma empresa de 120, 150 pessoas. Ela passou por essa fase que você está passando no seu setor. Então ela conhece os problemas que vão ter, os problemas de gestão que vão ter, o que você precisa melhorar de processo, assim por diante. E, não sei se você viu minha aula de ontem, o que eu falei foi exatamente isso. Você está nesse momento de teto. E é o teto onde você, como líder, ou trabalha muito mais, que é um negócio que você já falou, cara, eu tenho um momento da minha vida que eu não quero dedicar mais tempo para isso. Não que você não quer dedicar, você já dedica muito, mas você quer que sobre tempo para você fazer essas outras coisas que são tão importantes quanto o teu negócio, ou mais importantes que o teu negócio. Então você tem que trazer gente boa. Pra você trazer gente boa, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que olhar ali o teu bottom line, o teu lucro, o teu fluxo de caixa e abrir mão de um pedaço disso para comprar tempo de outras pessoas boas. E daí a pergunta é, qual a próxima pessoa boa que você tem que trazer pro seu time? Você já acertou a primeira coisa importante, que é financeiro. Financeiro é um negócio que, cara, você passou ali de 5, 10, 12 milhões, você tem que ter um financeiro bom. Porque se você não tem financeiro bom, a tua chance de fazer merda e quase quebrar, ou quebrar, é gigantesca. Você não sabe a alavanca que você está... Então você já está olhando com cuidado o coração da empresa. O próximo, tipicamente, é vendas ou operações, dependendo do seu tipo de negócio. Tem negócio que tem demanda gigante, que daí você tem que trabalhar na eficiência, que é mais operações, e tem negócios que tem, não dificuldade de venda, mas que tem que crescer, tem que colocar mais gente em vendas. Então, cara, eu olharia com atenção para isso, para um time mais sênior na tua empresa. Pô, o primeiro dia é um dia muito forte nisso, entregar muito conteúdo de valor, e aí no segundo dia a gente começa a mostrar mais o G4 como solução também ali, sempre entregando muito valor, mas trazendo também como que o G4 como solução pode ajudar a Como comprar. que foi a construção do produto desse ano? Boa. Conta um pouquinho, porque a gente sempre se preocupa, pessoal, em entregar de fato um produto que vai adicionar valor para a vida da pessoa que passa lá. E é uma oferta que é feita unicamente, exclusivamente para o G4 Valley. Ela não é feita fora do G4 Valley. Então, a gente sabe que a gente vai ter sempre, e também as pessoas que passam por esse programa nosso de 3 dias, né, de entrega de valor, eles sabem que eles vão ter uma oferta única, exclusiva para aquele dia. Como que foi a ideia da montagem desse produto? Boa. Cara, no final das contas, tudo veio de olhar para o cliente primeiro, né? A gente foi lá, eu e o time, a gente fez muita reunião com o cliente, buscando entender, cara, o que eles gostavam dos produtos do G4 e o que eles sentiam falta, o que seria o programa perfeito para eles. E a gente viu que, no final das contas, nosso cliente ele quer 3 coisas. Ele quer ter acesso aos nossos programas experienciais, que a gente já sabe que são extremamente validados, entregam um valor absurdo, o
cara sai de lá conseguindo implementar muita coisa. Ele também quer ter networking, ele quer se conectar com outros empresários e ele quer ter um acompanhamento próximo. Ele quer, além de ter o programa presencial, ele quer ter o G4 ali do lado dele ao longo da jornada. E aí foi isso que a gente viu como os 3 principais pilares que a gente colocou no produto. Como chama o produto? G4 Advisor. Tá. Então a gente focou muito no acompanhamento, de todos os pilares foi o que a gente mais focou, mas a gente colocou ali como bônus só para quem estava lá, Attraction, que é o nosso programa presencial que mais vende aí, o favorito aí, pessoal, é o carro-chefe ali junto com o GE, mas que já é focado num ticket um pouco mais alto, para quem já fatura ali no mínimo 10, 20 milhões de reais. A Attraction é um produto que já é um pouco mais abrangente. E aí, colocando acompanhamento, a gente fez uma baita parceria com a Aldas e a Catalysis, que são as 2 consultorias que a gente confia aqui, que a gente já fez trabalho com eles, que a gente utiliza. E aí a gente tem uma vantagem no Valley que é de economia de escala, né? Como a gente consegue vender para muita gente de uma vez, a gente consegue baixar os nossos custos, baixar um pouco a nossa margem também, mas para entregar muito valor, dado que vai entrar muita gente de uma vez. Então a gente conseguiu colocar ali 6 consultorias individuais com Aldas e Catalysis, que só isso seria ali mais do que o valor do produto, além de entregas online. Aí para a questão de comunidade a gente fez o G4 Match para eles se conectarem. Enfim, N entregas buscando esses 3 pilares, principalmente o acompanhamento na linha de fazer. E também teve uma a mais, né? Que foi o G4 Tank. G4 Tank, esse também, que a gente viu que era uma coisa que muitos alunos tinham vontade, né, cara? Eles perguntavam, pô, como é que eu faço para fazer parte do ecossistema do G4? Como é que eu faço para ser investido pelo G4? E é algo que está dentro da nossa tese de crescimento, a gente colocar mais empresas dentro do nosso ecossistema para se tornar realmente, além de uma empresa de educação, a maior plataforma de corporate solutions do Brasil ali. E aí, no final das contas, para isso a gente precisa ter gente boa do nosso lado. Perfeito. E quando chega na hora do pitch, quando chega na hora de vender, a gente dá uma puta aula, que no final a gente entrega um produto, a gente sempre faz uma oferta muito especial. Muito obrigado, eu estou esperando vocês lá. Valeu! E aí é aquela correria, aquela loucura, fila de venda. João, esse é o momento mais aguardado que a gente consegue ver quanto que a gente consegue entregar valor de fato para 12 mil empresários. Vocês vão dar uma olhada aí como está o tamanho da fila para comprar o nosso iPhone. Aqui é lançamento de iPhone, a gente faz um produto para ser lançado só para quem está no Valley. Então é muito legal a gente ver na prática o que a gente trabalha duro todo dia, acorda, vai para o escritório, para aqui, ó, tocar a buzina, muito legal. E estamos super animados, a fila tá grande, daqui a pouco a gente vai abrir para começar a loucura. É isso aí, galera. Hoje é dia de entrega de valor. Quem tá aqui na fila simplesmente entendeu que o G4 faz sentido, o G4 Advisor faz sentido para essa próxima jornada de 1 ano da empresa. Eu acho que isso é o mais importante, né? A gente está aqui para ajudar esses empreendedores a crescer com mais eficiência, consequentemente vão ter mais lucro, consequentemente vão gerar mais empregos porque vão contratar mais gente. Esse é o nosso papel aqui e, logicamente, essa bagunça toda é porque, pelo jeito... Tem demanda. Tem demanda. Depois, né, do segundo dia ali do sábado, a gente ficou quase 2h30 batendo foto com todo mundo que adquiriu o evento. Uma loucura, ficar 2h30 batendo foto. Essa é uma insanidade. Qual que é o papel do terceiro dia dentro da construção do evento nosso? Boa, terceiro dia, no final das contas, a gente fala que é decisão e celebração. Então, no segundo dia, a gente naturalmente faz uma venda ali muito forte e uma venda até, o cara ele vê na hora e já toma decisão rápida. A gente consegue pegar o cara que toma decisão rápida, que já está decidido, que já vinha ali, talvez até o público mais quente. No terceiro dia, a gente tem o objetivo de mostrar ali o papel
que o G4 pode ter na jornada do cara para ele tomar a decisão de seguir com a gente. Então, de novo, a gente entrega muito valor. Então, a gente bate muito na questão da decisão, da importância de tomar a decisão no momento certo. E também a gente celebra quem tomou a decisão de estar com a gente no próximo ano, né? Então, a gente faz uma série de entregas especiais para essas pessoas. Inclusive, a gente fez ali no almoço do terceiro dia, lá nessa sala Heróis do Brasil, uma mentoria com vocês ali, cara, etc. Foi espetacular. Foi irado. Foi espetacular. Eu gostei muito. Gostei tanto que já falei para eles para fazer coisas diferentes nessa área do Heróis do Brasil, que basicamente foi uma entrega para quem já tinha adquirido o produto, né, a sua oferta no sábado. No domingo, na hora do almoço, a gente teve ali 2 turmas de 1 hora e pouco de entrega com eu, Thales, Alfredo e outros mentores convidados, onde eles iam enviando as perguntas e a gente ia respondendo ali ao vivo essas perguntas e dando uma aula de fato, né, para a turma toda que estava ali. Galera, terceiro dia hoje do evento do G4 Valley. Primeiro dia foi sensacional, segundo melhor ainda e hoje promete. Uma coisa que eu vou trazer aqui para vocês é que o G4 Valley ele tem uma importância muito relevante para a gente na nossa estratégia do ano. Por quê? Porque a gente cria esse hype, né? A gente vai colocando um hype sobre outro que começa na Fórmula 1 no começo de novembro, depois tem o G4 Valley, depois a gente tem Black Friday e começa dezembro já com o G4 Class, que é uma entrega do clube. Então é uma entrega que vai aumentando a audiência, trazendo muito lead, trazendo muito barulho em volta do G4, para a gente começar janeiro, fevereiro e março muito bem. Porque a galera que está aqui, a gente propositalmente, intencionalmente, pede para eles postarem, marcarem a gente, marcarem que estão aqui. Isso dá muito burburinho, porque a gente tem 12 mil pessoas aqui, mais 10 mil online. Imagina o tanto de gente marcando a gente, o tanto de gente postando que está aqui nesse evento, o tanto de mais gente que não é impactada diretamente por quem está aqui. Isso é uma sacada muito importante que você tem que ter no teu negócio, porque você tem que usar o seu cliente como mídia. 2 pontos, eles estão felizes de estar aqui, a gente está entregando conteúdo bom, então eles sentem a vontade e necessidade de compartilhar, e para eles também é um negócio legal, que eles mostram, olha, eu estou participando de algo muito exclusivo. E ontem, né, a gente lançou o nosso produto G4 Advisor, que é um produto que a gente ouve muito os nossos clientes, né, a gente está nesse terceiro ano de G4 Valley, então a gente aprendeu muito durante esses últimos 2 anos sobre qual produto funciona, qual não funciona, como é a entrega que funciona, aquilo que de fato o cliente quer, e montou o G4 Advisor. Para quem ouviu o pitch aí, fiquem aqui atentos e depois eu posso explicar um pouquinho mais sobre o G4 Advisor, que é um produto único aqui no G4 Valley. A gente não abre ele em nenhum outro lugar. E ontem a gente superou em 12,5% a meta de ontem de vendas, para vocês entenderem a entrega de valor e o quanto essa percepção dos nossos clientes aqui, dos nossos alunos, de fato tiveram que o produto é muito bom. Ficou quase 2 horas batendo foto com todo mundo que adquiriu esse programa ao longo do próximo ano. Foram 20 milhões, um pouquinho mais de 20 milhões de vendas só ontem e hoje, terceiro dia. É sempre mais. Eu vou deixar aí para vocês chutarem aqui nos comentários o quanto que a gente vai fazer de faturamento hoje, no terceiro dia. Mas tão importante quanto, né, essa crescente ao longo dos dias para gerar esse buzz, gerar essa audiência, é que esse evento, para a gente, ele representa menos de 8% do nosso faturamento anual. Então a gente não depende do dinheiro que é feito aqui, dessa receita que é feita aqui, mas sim desse burburinho, dessa audiência que gera ao longo desses 3 dias e o quanto ela reverbera dezembro, janeiro, fevereiro e março, para a gente começar o ano de 2016 muito bom. Beleza? Acompanha aqui o terceiro dia que tá demais. Então, galera, estamos aqui na área Heróis do Brasil. São todos esses heróis que estão aqui com a gente. São alunos que já adquiriram o G4 Advisor e eles estão tendo aqui uma mentoria exclusiva junto com os mentores que vão participar do G4 Advisor, Napoli, Maria Cândida, Julian, e também com Thales, com Alfredo e comigo. Então é um horário aqui durante o almoço específico para quem já virou aluno nosso.
G4 Valley desse ano, sinceramente, para mim, foi o melhor de todos até agora. Foi muito bom. Teve pouco atrito, poucas coisas que saíram fora do programado. O time muito bem encaixado, muito reunido. E eu acredito que tem um pouco desse valor também, né? O principal, no meu ponto de vista, foi ver a cara de alegria das pessoas que passaram por lá, anotando nos cadernos que a gente deu todos os insights valiosos durante esses 3 dias de aula. Esse é um ponto importante, né? O Vale é diferente, cara. A maioria dos outros eventos que tu vai, o pessoal andando de um lado pro outro, não sei o quê, pouca gente fica lá, cara. O Vale é 3 dias de 12 mil empresários lá focados, anotando, realmente tendo aula. Então E não só tendo aula, fazendo um negócio, fazendo networking, trocando. E para mim, assim, não teve uma pessoa que não me mandou mensagem, seja no direct no Instagram, seja no WhatsApp, agradecendo pela entrega, agradecendo pelos insights. E é isso, quando você gera valor, o teu cliente te permite fazer o quê? Adquirir valor também, né? Capturar valor. Então, é sempre um ganha-ganha-ganha. Todos os nossos parceiros que tiveram lá, desses 20 e poucos parceiros que tiveram lá na feirinha, que eu chamo, no fim do dia não foi uma baita de uma feira, tiveram ROI já lá no dia. Pessoal, todo mundo que eu falei também, o pessoal falou, cara, tá muito bom, estamos vendendo pra caramba. Tiveram ROI, e principalmente a pessoa que vai lá e adquire aquela solução é uma pessoa que também viu ROI, ela percebeu o valor naquela entrega. Então, e muita gente perguntou, e aí, né? Qual que foi o resultado desse evento? Sim, foi um baita resultado. No primeiro dia, se eu não me engano, a gente vendeu 22 milhões. A gente vendeu 22 milhões no primeiro dia. Quer dizer, no sábado, né? No segundo dia vendemos mais 24, se eu não me engano. E se a gente soma o que ainda vem de rescaldo no pós-evento, mais o valor dos ingressos, vai dar mais de 60 milhões ainda, porque a gente fecha o evento só no fim da semana. Vai dar mais de já passou de 60, vai ter mais coisa ainda do que já está em negociação. Já passou de 60? Tá passando agora, agora. Então vai ser mais do que 60 milhões aí. Tem alguns que dizem que vai ser mais próximo de 70, uns mais perto de 60. Estamos aí fazendo as nossas apostas de quanto vai dar. E para mim, esse é o maior resultado do evento. É tangibilizar o que é o G4. E não só isso, não só tangibilizar o que é o G4, o que é o poder do G4 e as entregas do G4, mas imaginam, 12 mil pessoas presenciais, 10 mil pessoas online, o barulho que isso não faz na internet. Todo mundo postando todo dia em sites, todo mundo marcando a gente, todo mundo marcando o G4 Educação, é um burburinho muito grande. Então essa audiência que vem para os nossos perfis, para o perfil do G4, mais em volta do nome do G4, e não só isso, a entrega de valor, muita gente que passou por lá, as pessoas, os amigos, perguntaram, e aí, como é que tá o evento, foi legal, não foi? O que tem a mais nesse evento? E as pessoas voltam para as cidades delas, voltam para as empresas delas com os insights, e também replicam isso, também recomendam o que foi. Então, isso faz com que o crescimento de audiência, que no nosso caso do G4, o fim de outubro, novembro e dezembro são muito importantes por isso, porque a gente vai colocando esse aumento, né, esses layers de audiência que são muito importantes. Então começa ali fim de outubro, daí já emenda na Fórmula 1 no começo de novembro, depois já vem o G4 Valley, daí já vem o Black Friday, né, que vai acontecer agora essa semana que vem. A gente acredita que esse empilhamento de audiência vem para janeiro, que é onde a maioria dos nossos clientes estão de férias, porque eles são donos de empresa, eles tiveram ali um ano super duro, e daí eles saem, sim, Natal, Ano Novo, e ali vão voltar dia 10, dia 15, normalmente de janeiro, ao trabalho, né, porque essa galera sai de férias, e o que a gente quer é que esse hype continue em janeiro, fevereiro e março, e faça também o nosso primeiro trimestre ser um trimestre que já vem com muita força. Além disso, a gente entende também a importância
que tem do G4 Valley, do papel do nosso time comercial e nosso time de vendas. Então, isso que eu acabei de falar, de que o nosso time de comercial, o time de vendas, o nosso time de consultores, ele de fato entende a dor das pessoas. Por quê? Porque tem empresário lá, e passaram vários empresários que conversaram comigo lá nas nossas mentorias, de faturamento de bilhão. Tem bastante, a gente fica impressionado, né? Tipo, cara, eu achei uma loucura. É bizarro. Um cara faturando 4 bi e pouco, sentado, conversando com a gente. Eu falei, e os caras ficam assim, ó, a gente acha, pô, esse cara, às vezes, muitas vezes a gente pensa que esse cara já tá num nível muito alto e já não precisa mais estudar, não precisa nada. O cara tá lá, o dia inteiro focado, anotando. Cara, assim, talvez seja o que mais fica lá na frente, anotando. É sensacional, e quer trocar, quer conversar, quer conhecer. E para essa galera, para a turma ali que fatura mais de 10, 12, 15 milhões por ano, o programa que a gente tinha lá, e foi exclusivo de lá, sim, faz muito sentido. Agora, a entrega junto que vem também é a Traction, que é um produto muito bom, faz muito sentido. Além desse programa, a gente tem o único programa que eu, Thales e Alfredo participamos, que é o Gestão e Estratégia. Que é um programa de 4 dias, a gente começa com um jantar de networking para a galera se conhecer, e daí são 2 dias de aula, comigo, Thales Alfredo e alguns outros mentores escolhidos para darem aula. Thales falando muito sobre gestão, cultura, pessoas, como tocar um time, como colocar o time para entregar aquilo que é necessário e falando de estratégia também. Alfredo vem falando de vendas, tudo que você precisa saber de vendas. Vendas B2B, vendas para poucas contas, vendas B2C, vendas para muita gente, toda a jornada do cliente no seu negócio, tirando e dando muitas ideias criativas de como você pode resolver os problemas. E depois eu venho falando sobre growth, a importância de você entender como a sua empresa cresce puxando as alavancas certas e na importância de você pensar em eficiência, entender quais são os gargalos que estão travando o seu negócio de mudar de patamar. Então eu trago um passo a passo, dependendo do seu momento de maturidade, daquilo que você precisa usar como ferramenta para mudar para o próximo nível. Eu, Thales e Alfredo, também damos mentoria para toda essa turma, e no último dia a gente tem um dia inteiro de mentorias específicas com mentores nossos que são muito bons, onde cada pessoa vai ter um tempo específico para tirar sua dúvida com o mentor numa sala onde todos vão trocar. E o mais legal, além de tudo isso, sabe o que é? Todo o networking, porque a turma que vai lá é super selecionada. E a seleção é o legal, porque você vai ter gente que é maior do que você, gente que é menor que você, gente do mesmo tamanho, e você vai perceber que todos eles estão lá, renovando a ambição, renovando a vontade de continuar crescendo e ajudando um ou outro. Então, tá do lado de gente que tem a mesma vontade, tem os mesmos objetivos e está disposta a te ajudar, é o que mais tem valor. E principalmente nas mentorias, os alunos percebem isso. Que a dor de uma pessoa, de um negócio totalmente diferente, o jeito que a pessoa resolveu, tudo. É um insight que você precisa do teu negócio, que o meu negócio de educação, o seu é de varejo, um insight é uma maneira que eu resolvi o meu negócio, você pode aplicar no teu. Total. Porque isso é muito menos setorial, mas muito mais do momento de maturidade que você tem na tua empresa. Então convido vocês que estão ouvindo a gente a aplicarem aqui em algum link, algum formulário que vai ter aqui no vídeo, aqui na descrição, para você entender qual programa aqui do G4 faz sentido, mas se você quiser também aprender comigo, com o Thales, com o Alfredo e com mais um grupo de mentores muito bons durante 4 dias, te convido a vir participar do Gestão e Estratégia, que de fato vai mudar o seu negócio de patamar. O G4 Valley é um momento para a gente, para o time inteiro do G4 de união, porque a gente, querendo ou não, se esforça muito mais do que numa semana natural, 4, 5 dias super intensos logo antes e logo depois do evento. O time se une muito, porque no fim do dia a gente está indo para a batalha junto. E quando a gente está indo para a batalha junto, todo mundo precisa, principalmente de união, e de ver aquele espetáculo girando de uma maneira perfeita. G4 Valley entregue, baita evento sensacional. Espero que você tenha gostado desse episódio, conhecer um pouquinho dos bastidores daquilo que a gente fez, um pouquinho das estratégias daquilo que a gente fez aqui. E ano que vem te vejo aqui junto com a gente, porque cada ano a evolução que a gente traz nesse programa nosso é ainda maior. Um abraço, até a próxima.